Vamos agora ao nosso giro de notícias. Brasil ultrapassa a marca de 196 mil mortes por coronavírus. Neste domingo, foram registradas 293 vítimas da doença. O número de infectados supera 7 milhões e 700 mil. Número de focos de queimada no Brasil sobe quase 13% em 2020, em comparação com o ano anterior. Foi o pior resultado em uma década. O maior aumento foi registrado no Pantanal. Jornal americano The Washington Post divulga áudio em que Donald Trump pressiona a autoridade da Geórgia a mudar resultado da eleição no estado. Na ligação, o presidente diz que o secretário estadual precisa encontrar 11.780 votos a favor dele, número exato, para virar o resultado do pleito. Pelo menos 20 pessoas morrem após teto de crematório desabar no norte da Índia. O telhado, que havia sido construído recentemente, veio abaixo após fortes chuvas na região. No Guarujá, mesmo com chuva, as praias ficaram cheias. Andamos 250 quilômetros de moto para nem que chova, sol, não tem problema. Muita gente se arriscou no mar agitado. O helicóptero da PM foi acionado para dar cobertura ao trabalho dos guarda-vidas. Um bote do Corpo de Bombeiros também estava de prontidão. Os municípios da Baixada Santista e Litoral Sul de São Paulo decidiram não cumprir a determinação do governo do estado. Com isso, permaneceram na fase amarela do plano de flexibilização das atividades econômicas, onde serviços, comércios e também atividades de lazer puderam funcionar. Assim, mesmo com o mau tempo e a chuva, estas cidades ficaram movimentadas no Réveillon e também nos primeiros dias do ano. 2021 já começou marcado por flagrantes de desrespeito às regras. Em Peruíbe, Litoral Sul, um casal entrou de carro na faixa de areia. Eles se desentenderam com moradores e foram atacados com pedras. Depois, aceleraram e acabaram batendo o veículo. Em Bertioga, no litoral norte, a polícia militar teve que usar bombas de efeito moral para dispersar uma rave na praia. Para tentar impedir aglomerações, alguns municípios chegaram a interditar as praias durante o Réveillon. No entanto, os bloqueios foram suspensos já no primeiro dia. Ou seja, as praias estão abertas, mas a população deve seguir com o uso de máscaras e o distanciamento. Muitos ignoram. Vamos nessa, JP. Governo limita a exportação de seringas e agulhas após o Ministério da Saúde falhar na primeira tentativa de comprar os produtos. Agora será necessária uma licença especial para a venda no exterior. Superior Tribunal de Justiça nega liminar de turistas que pediram suspensão da exigência de apresentar teste de coronavírus para desembarcar no Brasil. A norma, que entrou em vigor na semana passada, determina que o PCR seja feito até 72 horas antes do embarque. No Iraque, milhares de pessoas vão às ruas para homenagear o general iraniano, melhor dizendo, Qassim Soleimani. O militar considerado herói no país foi morto há um ano em um ataque a drone ordenado pelo presidente americano Donald Trump. Para as autoridades americanas, ele era um terrorista. Jogador brasileiro sofre parada cardíaca durante partida em Portugal. Alex Apolinário, de 24 anos, caiu desacordado durante um jogo do Alverca, na terceira divisão do campeonato local. Ele foi reanimado ainda no estádio e levado para o hospital com quadro de saúde estável. Coloca aqui de novo para mim o jogador brasileiro. A gente já viu essa cena, inclusive no São Caetano. A gente circulou o momento em que o jogador passa mal. A gente daqui a pouquinho tem a participação do nosso Gustavo Soler para trazer mais informações. Eu já adianto para você aí de casa que ele passa bem. Então, agora ela foi tornada pública porque a própria Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas trouxe esse assunto a público, dizendo que vão até a Índia para negociar. São 5 milhões de doses da Covaxin. É uma vacina indiana, só que assim, o que acontece? Essa vacina recebeu agora, no final de semana, e aí foi por isso que se tornou pública a informação, a autorização de uso emergencial na Índia, mas ela ainda está na fase 3, que é a fase que você comprova ou não a eficácia da vacina. Segura, ela já foi comprovada que não se sabe ainda sobre a eficácia. Qual é a expectativa? De que neste mês de janeiro a gente venha saber os resultados da fase 3 e aí num cenário otimista, em fevereiro,
o Bharat Biotech, que é o laboratório indiano que produz essa vacina, pediria o registro definitivo junto à Anvisa. Se esse registro for dado aqui no Brasil, aí nós poderíamos, no cenário mais otimista, na segunda quinzena do mês de março, as clínicas começarem as particulares a fazer a vacinação. Você falou do registro definitivo e quanto ao registro emergencial, por exemplo? O registro emergencial tem uma política um pouco diferente junto à Anvisa. A Anvisa preconiza o emergencial para o SUS. Nada impede que o laboratório tente pedir junto à Anvisa, e aí teria que se ver que política adotar. Mas o emergencial, a prioridade é dado para o SUS. Então, a ideia do laboratório é já entrar em fevereiro com um pedido de registro em definitivo e ver se a Anvisa autoriza ou não. Se autorizado, porque depende dessa comprovada eficácia que ainda não se tem, aí sim chegaria ao Brasil aí talvez na segunda quinzena do mês de março, para começar a vacinação nas clínicas particulares. Olha, 2021 chegou e com ele o novo salário mínimo no valor de 100... Olha, eu ia falar 100 mil, hein? Imaginou que sonho? R$ 1.100. A Ellen até riu ali atrás. 100 mil? Nossa Senhora. Vamos lá. R$ 1.100 que está em vigência desde o primeiro dia de janeiro. Mas o que será que o trabalhador achou desse reajuste? O novo salário mínimo no valor de R$ 1.100 foi por meio de medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira. Anteriormente, o valor proposto pelo governo era de R$ 1.088. Em 10 anos, o valor subiu de R$ 545 para R$ 1.100 em 2021, um aumento de 101%. A maioria dos estados brasileiros segue o valor estabelecido pelo governo federal, mas alguns estados adotam um piso regional, superior ao valor nacional. Neste ano, 5 estados vão ter seu próprio salário mínimo: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O atleta é o principal suspeito do atropelamento que matou uma pessoa. O acidente aconteceu nessa avenida, em frente à Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na noite da última quarta-feira. O veículo estaria em alta velocidade, no momento em que o casal de professores atravessava neste ponto e foi atingido. Alexandre Lima, de 44 anos, morreu na hora. Já Maria Soares, de 56, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou por cirurgia e foi transferida para o Hospital Santa Lúcia, em Botafogo. O estado de saúde é considerado estável. O carro foi encontrado abandonado perto do local e, após passar por uma primeira perícia, rebocado para a casa do pai do jogador. Mesmo assim, o delegado responsável pelo caso apreendeu o veículo para colher mais detalhes. Alexandre era professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro há 13 anos. Em nota, a assessoria de Marcinho diz que o atleta sente pelo ocorrido e está dando suporte aos envolvidos. Carro de motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a semana passada é encontrado na zona sul de São Paulo. É a notícia da noite. Ao todo, 5 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no crime. Na delegacia, 2 homens confessaram o assassinato. De acordo com a polícia, a quadrilha foi localizada pela própria família do motorista, que rastreou o telefone celular e indicou o local para os PMs. Flagrante em plena luz do dia, criminosos armados chegam de carro e rendem as vítimas em São Bernardo do Campo. Os bandidos descem do veículo e fazem um arrastão. Levam celulares, carteiras, mochila e o capacete do motociclista. Um dos ladrões foge na moto roubada, o outro escapa com o veículo. A polícia tenta identificar os 2 assaltantes. A adolescente é arrastado pela água e morre durante enxurrada em Belo Horizonte. O menino tinha 13 anos de idade e andava de bicicleta quando foi levado pela enchente. O corpo ficou embaixo do carro, preso. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. No Rio de Janeiro, a vacinação contra a Covid-19 será feita em clínicas da família e seguirá o Plano Nacional. O anúncio foi feito pela Prefeitura e pelo governo do estado. Na cidade do Rio, a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 pretende imunizar 2.600.000 moradores. Eles serão divididos em 4 grupos. No primeiro, estão 872.000 cariocas. São trabalhadores de saúde, pessoas a partir de 75 anos, idosos em abrigos, asilos e casas de repouso, além de indígenas e quilombolas.
Para os outros 3 grupos dessa fase, mais 3.350.000 doses devem ser disponibilizadas. Serão vacinados os profissionais de segurança, professores, pessoas entre 60 e 74 anos e com comorbidades. Vamos lá, JP. Idoso morre após deslizamento de terra em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A vítima, de 66 anos, foi atingida pela parede da casa. A cidade sofreu um forte temporal entre as noites de sábado e também a madrugada de domingo, o que provocou quedas de barreira. Fiocruz vai comprar doses prontas da vacina de Oxford, fabricadas por laboratório da Índia. A fundação pretende pedir até 15 de janeiro o registro do imunizante no Brasil. Papa critica pessoas que viajaram ao exterior para escapar das regras de isolamento. Para Francisco, esses turistas só pensam em se divertir, sem lembrar dos doentes ou dos mais afetados pela pandemia. Congresso americano toma posse em semana decisiva. Na Câmara, os democratas já garantiram maioria. No Senado, 2 vagas ainda estão em disputa e serão definidas amanhã no estado da Geórgia. Só então será possível saber quem vai controlar a casa. O Neymar, mais um craque, depois de tantas polêmicas no final do ano passado, né? Por conta da festa de Réveillon dele, se ia ter, se não ia ter. E aí ele acabou sendo eternizado na calçada da fama do Maracanã, assim como outros craques, como seu ex-companheiro Lionel Messi, Pelé, Zico, Ronaldo Fenômeno, Romário e tantos outros jogadores. Agora o Neymar é mais um que fará parte deste seleto grupo de craques no estádio do Maracanã, assim também como a Rainha Marta no futebol feminino. Que bom! Exato. Agora Maurício Pochettino, que já foi jogador do PSG entre os anos de 2001 e 2003, é o novo técnico do PSG, o novo patrão do Neymar, e agora o Pochettino aguarda exatamente para saber se o Neymar terá condições de jogar na quarta-feira contra a equipe do Saint-Étienne fora de casa. O Neymar, que ainda se recupera de lesão, é dúvida para a partida, mas participou da primeira atividade no comando técnico do Maurício Pochettino, que já foi vice-campeão da Champions com o Tottenham. 2 mulheres foram presas por maus tratos após deixarem os próprios filhos amarrados em cadeiras na beira da praia. Isso aconteceu em Cidreira, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Pessoas que estavam na areia viram a situação e chamaram a Brigada Militar. Logo depois da chegada dos policiais, as 2 mulheres retornaram. Elas relataram aos PMs que amarraram os próprios filhos nas cadeiras para poderem sair por aproximadamente 1 hora, fazer compras e tomar banho de mar. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia, as mulheres foram liberadas após o registro e as crianças encaminhadas ao Conselho Tutelar.